Olá, nós somos do grupo B5 de Imunologia, que é composto pela Bruna, Gabriela, Júlia, Letícia, Luciana, Luísa e Vitória. Nosso tema é Síndrome antifosfolípide. Nesse seminário, iremos abordar caracterização, imunopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento e prevenção, condições e doenças associadas e associação com Covid-19. Agora, vamos falar sobre a caracterização da síndrome antifosfolípide. Sobre a definição, a síndrome antifosfolípide é uma doença autoimune sistêmica na qual há presença de anticorpos antifosfolipídios. Ela é caracterizada por trombose arterial ou venosa, morbidade gestacional e trombocitopenia. A SAF pode ser primária, que é a forma isolada, ou secundária a outras doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico ou a doenças infecciosas. Os principais anticorpos antifosfolipídios são o anticoagulante lúpico e anticardiolipina. Sobre a prevalência, temos que a SAF ocorre em 34 a 42% dos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. A prevalência de anticorpos antifosfolipídios varia de 1 a 5,6% na população geral, sem suspeita de SAF, e tende a aumentar com o passar da idade. O sexo feminino apresenta maior prevalência de SAF, principalmente a secundária, que tem relação com outras doenças como lúpus. Ainda sobre prevalência, essa síndrome é mais comum em pessoas jovens e adultos de meia idade, mas pode ocorrer em crianças e idosos também, e parentes de indivíduos com SAF apresentam maior predisposição genética, sendo que a incidência de anticorpos antifosfolipídios é de 33% nessas pessoas. Imunopatologia da doença, anticorpos e sua formação, hipótese 2 HITs e trombogênese. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a imunopatologia da doença. Primeiro, a gente precisa relembrar o que são os fosfolipídios. Então, os fosfolipídios são aqueles lipídios que fazem parte da constituição da membrana celular das células do nosso corpo. E na SAF, vai haver a formação de anticorpos antifosfolípides. Esses anticorpos, eles são autoanticorpos, ou seja, são direcionados para as próprias células do nosso corpo. E no caso em questão, ele vai ser específico para os fosfolipídios aniônicos, que são aqueles que têm carga negativa e estão presentes na membrana, como eu já falei. Os principais anticorpos antifosfolípides são a anticardiolipina, que pode ser encontrada na forma de IgG ou IgM, e é um anticorpo direcionado à cardiolipina. A cardiolipina é um componente importante da membrana mitocondrial interna. Outro anticorpo importante é o anticoagulante lúpico. O anticoagulante lúpico é uma mistura de vários autoanticorpos direcionados a fosfolipídios de plaquetas. E aí, por fim, outro importante são os anticorpos anti-beta-2 glicoproteína, que também são encontrados na forma de IgG ou IgM. Eles são dirigidos contra a beta-2 glicoproteína 1, que é um fator de ligação à cardiolipina. A formação desses anticorpos se dá através de gatilhos, e o principal desses gatilhos são os processos infecciosos. Esse processo é muito bem compreendido envolvendo os anticorpos anti-beta-2 glicoproteína 1. Acredita-se que há um mimetismo molecular entre as estruturas de bactérias ou vírus que estão envolvidas com processos infecciosos e as sequências de aminoácidos que são derivadas da beta-2 glicoproteína 1, contribuindo para a formação de autoanticorpos. Bom, e aqui cabe ressaltar que, apesar da presença desses autoanticorpos ser necessária para o desenvolvimento da SAF, a doença depende também de um fundo genético apropriado ou de segundos gatilhos que fazem com que esses anticorpos se tornem patogênicos, ou seja, a dosagem desses anticorpos não é suficiente para o diagnóstico da doença, já que eles podem existir em situações não patogênicas. Bom, como foi mencionado, somente a presença dos anticorpos antifosfolipídios não determina a SAF. Então, a hipótese dos 2 HITs diz respeito à presença necessária dos 2 eventos que determinam o desenvolvimento da doença. O primeiro HIT consiste na produção dos autoanticorpos, que já foi citado no slide anterior, que vão contribuir para a existência de um estado protrombótico latente. Já o segundo HIT consiste em gatilhos secundários que empurram o equilíbrio hemostático em favor da trombose. Esses gatilhos podem incluir fatores ambientais, como uma infecção, fatores inflamatórios, como doenças do tecido conjuntivo, ou outros fatores procoagulantes não imunológicos, por exemplo, contraceptivos de estrógeno. Com relação à trombose, os pacientes que apresentam os anticorpos antifosfolipídios podem apresentar as complicações trombóticas em todos os vasos sanguíneos, mas as principais complicações são trombose venosa profunda e acidente vascular cerebral isquêmico. Vários mecanismos foram propostos para explicar os efeitos protrombóticos dos anticorpos antifosfolipídios, mas nenhum deles foi provado.
Ainda, uma observação em modelos animais levou à conclusão de que os indivíduos com anticorpos antifosfolipídicos vão responder mais profundamente aos desafios trombóticos do que aqueles sem esses anticorpos. Os autoanticorpos determinam a ativação de células endoteliais, plaquetas e células do sistema imunológico. Quando eles se ligam às células endoteliais, há um aumento da produção de moléculas de adesão que contribuem para a agregação plaquetária e há também a produção de fator tecidual, que é responsável pela transformação de protrombina em trombina. Com relação às células imunológicas, os monócitos também são responsáveis pela produção de fator tecidual, já citado anteriormente. Já com relação às plaquetas, os autoanticorpos irão estimular a produção de tromboxano A2, que é responsável pela ativação de outras plaquetas, aumentando a agregação plaquetária. Vale ressaltar que todas essas substâncias produzidas contribuem para a formação de um estado trombogênico. Bom, como já citado, o aumento da expressão de moléculas de adesão, o aumento da produção do fator tecidual e a secreção de citocinas vão contribuir também para o processo inflamatório local. Esse processo inflamatório local vai ativar o sistema complemento e vai levar ao aumento de netose. Assim, a ativação da cascata de coagulação já citada pode ser a causa da ativação do complemento. Com relação à resistência à proteína C ativada, os autoanticorpos vão competir com a proteína C ativada pela ligação com os fosfolipídios, limitando então o acesso da proteína C aos seus substratos. A proteína C seria responsável por um mecanismo de homeostasia, a fibrinólise. Então, com a resistência à proteína C ativada, haverá ainda mais o favorecimento à formação de um trombo, predispondo ao tromboembolismo venoso. Agora vamos falar um pouco das manifestações clínicas da síndrome antifosfolípide. A principal delas é a trombose, tanto arterial quanto venosa, e a presença de morbidade gestacional, que inclui abortos recorrentes, óbitos fetais, pré-eclâmpsia e restrição do crescimento intrauterino. Nesta imagem, conseguimos observar as principais manifestações clínicas da SAF de acordo com a frequência em que elas acontecem, em diferentes cores, e os órgãos acometidos. Trombose venosa profunda, morbidade gestacional, acidente vascular cerebral, embolia pulmonar, trombocitopenia e livedo reticular são frequentes, ocorrendo em mais de 20% dos indivíduos com anticorpos antifosfolípides. O livedo reticular é um achado comum e resulta de uma resposta vasoespástica fisiológica ao frio ou a doenças sistêmicas, caracterizando-se por um padrão de descoloração cianótica que assume aspecto rendilhado, como observado na imagem do canto inferior direito. Ou seja, há uma vermelhidão na pele atribuída à estase sanguínea e, ocasionalmente, a deposição de fibrina nas vênulas distais. Outras manifestações variam de menos frequente, em 10 a 20% dos indivíduos com anticorpos antifosfolípides, incomum, em menos de 10%, e raro, em menos de 1% dos indivíduos com esses anticorpos. Agora vamos falar mais especificamente de algumas manifestações clínicas, começando pela trombose. Pode haver única ou múltiplas tromboses em veias, artérias e em vasos de menor calibre. Essa variação no local em que ocorre a trombose resulta em um amplo espectro de apresentação clínica que pode envolver múltiplos órgãos. Tromboembolismo venoso, particularmente em veias profundas dos membros inferiores, é a mais frequente manifestação da SAF. Apesar das tromboses arteriais serem menos comuns que as venosas, são normalmente mais severas. Inclusive, 20% dos indivíduos com SAF desenvolvem acidentes vasculares cerebrais e 11% desenvolvem ataques isquêmicos transitórios. De acordo com o critério de classificação da SAF, a trombose deve ser confirmada por critérios de validação com exames de imagem, por exemplo. Agora, a SAF obstétrica pode ser associada com várias complicações gestacionais, das quais abortos espontâneos recorrentes com menos de 10 semanas de gestação são os mais frequentes. A morbidade gestacional materna da SAF consiste na pré-eclâmpsia, eclâmpsia e em descolamento de placenta. Apesar da transferência transplacentária de anticorpos antifosfolípides, os recém-nascidos de mães com SAF não aparentam apresentar trombose ou lúpus. Muitos fatores de risco podem levar a maus prognósticos gestacionais, como a associação com outra doença autoimune, em particular o lúpus eritematoso sistêmico, histórico de eventos trombóticos prévios, redução nos níveis de complemento, etc. Redução do fluxo sanguíneo nas artérias, mensurado pelo velocímetro Doppler, é um indicador indireto para o desenvolvimento de insuficiência de placenta e ou pré-eclâmpsia. Portanto, mulheres grávidas com SAF devem ter acesso à ultrassonografia obstétrica para observação do crescimento fetal e do volume do fluido amniótico, bem como, no segundo trimestre, da ultrassonografia com Doppler para análise do fluxo sanguíneo na artéria umbilical. Das manifestações neurológicas, o AVC é a mais comum e severa. Entretanto, muitas outras manifestações neurológicas não tão frequentes já foram descritas associadas aos anticorpos antifosfolípides, incluindo disfunções cognitivas, cefaleias não tratáveis, enxaqueca, epilepsia e coreia.
As manifestações cardíacas associadas à SAF variam de lesões valvares a aterosclerose acelerada, infarto do miocárdio, trombo intracardíaco, hipertensão pulmonar, cardiomiopatia e disfunção diastólica. Anormalidades nas válvulas cardíacas são observadas em 30 a 50% dos pacientes com SAF e a maioria inclui regurgitamento e espessamento valvar. Tais danos valvares são mais frequentes em indivíduos com SAF que também apresentam outra doença autoimune. Já o infarto do miocárdio é observado em aproximadamente 5,5% dos pacientes com SAF. A trombocitopenia acontece em pelo menos 30% dos indivíduos com SAF e é mais acentuada com a formação de trombos. Entretanto, a trombocitopenia também pode ser associada com outra manifestação da SAF, como a morbidade obstétrica, a trombose arterial e/ou venosa, o infarto do miocárdio e as vegetações valvares. A prevalência da trombocitopenia foi encontrada mais alta em indivíduos com SAF e também lúpus do que os que apresentam SAF isoladamente. Entretanto, a trombocitopenia citada em grande parte dos casos raramente resulta em maior sangramento e não requer intervenção. Das manifestações pulmonares, a embolia pulmonar e infarto são as manifestações mais frequentes, afetando aproximadamente 15% dos indivíduos com SAF. Outras manifestações pulmonares incluem hipertensão, a síndrome do desconforto respiratório e a hemorragia intraalveolar. Os aspectos dermatológicos normalmente são a primeira apresentação clínica da SAF. A manifestação mais frequente é o livedo reticular, que ocorre em cerca de 16 a 25% dos pacientes. Outras manifestações incluem gangrena digital, ulcerações de pele, necrose superficial da pele, pseudovasculites e lesões do tipo pioderma gangrenoso, caracterizadas por úlceras mais profundas. A trombose também pode resultar em manifestações renais. Uma microangiopatia trombótica associada com anticorpos antifosfolípides pode se manifestar com hematúria, proteinúria e insuficiência renal, ou pode desenvolver falência renal e hipertensão. Idealmente, o diagnóstico da nefropatia por anticorpos antifosfolípides deve ser realizado por uma biópsia renal, particularmente nos pacientes com lúpus, nos quais a nefropatia pode ser isolada ou concomitante com a nefrite por lúpus. Agora vamos falar um pouco da SAF catastrófica, que é uma forma rara e ameaçadora da SAF, ocorrendo em menos de 1% dos pacientes. Ela é definida por uma trombose intravascular afetando 3 ou mais órgãos, sistemas e/ou tecidos, ou simultaneamente ou dentro de uma semana com confirmação histológica de oclusão de pequenos vasos. Apesar da SAF catastrófica usualmente envolver trombose de pequenos vasos, a oclusão de vasos de maiores calibres também é frequente. Dos indivíduos que desenvolvem a SAF catastrófica, 60% só apresentam SAF, enquanto 40% apresentam outra doença autoimune sistêmica. Infecções são o principal fator precipitador de SAF catastrófica. 49% dos indivíduos que desenvolvem teve uma infecção prévia. Os sistemas mais comuns de serem envolvidos na SAF catastrófica são os rins, em 73% dos indivíduos com SAF catastrófica, o sistema pulmonar, em 60%, o cérebro, em 56%, o sistema cardíaco, em 50% e a pele, em 47%. Em relação aos achados laboratoriais, trombocitopenia é o mais frequente observado em indivíduos com SAF catastrófica, em 67%, seguido por presença de esquistócitos, que são fragmentos de células vermelhas observados em 22% dos pacientes com SAF catastrófica. Agora vamos falar um pouco sobre o diagnóstico da SAF. O diagnóstico de SAF é confirmado quando há pelo menos um dos critérios clínicos e um dos critérios laboratoriais presentes, que serão abordados nos próximos slides. As manifestações clínicas são comuns a outras patologias, o que demonstra a necessidade da pesquisa da presença desses critérios clínicos e laboratoriais para se chegar ao diagnóstico de SAF, sendo a presença de anticorpos antifosfolipídios o principal fator que define a doença. Além disso, os testes utilizados devem ser sensíveis e específicos para evitar diagnósticos errados. Assim, a escolha dos ensaios usados para detectar os anticorpos deve ser bem considerada e seguir as diretrizes. Porém, todos os ensaios usados rotineiramente apresentam lacunas e falta de padronização. E, além disso, os anticorpos antifosfolipídios são um grupo heterogêneo de anticorpos. Então, eles têm características sobrepostas, mas não idênticas. Então, portanto, é recomendado realizar todos os ensaios ao mesmo tempo, com uma interpretação integrada de todos os testes. A suspeita de SAF quando ocorre principalmente trombose e perdas fetais de repetição em pacientes que têm menos de 50 anos. No caso da trombose, ela é a manifestação mais comum e ela ocorre principalmente em veias dos membros inferiores, como a trombose venosa profunda, que pode surgir no pós-parto, após repouso extenso ou com o uso de estrógeno nas mulheres, como acontece com o uso de anticoncepcionais. Mas ela também pode acontecer nas artérias cerebrais e em qualquer vaso do corpo. As perdas fetais têm relação com os anticorpos da SAF, principalmente o anticardiolipina, que tem uma ligação muito forte com abortos espontâneos. A trombocitopenia não é o critério mais utilizado para se ter suspeita de SAF, mas em alguns indivíduos é a única manifestação da síndrome. Também pode acontecer vasoespasmo fisiológico, também chamado de levedo, que se apresenta como lesões marmóreas,
Pode acontecer lesões em válvulas cardíacas e outras manifestações. Agora falando dos critérios de classificação de Sidney para a SAF, que foram um consenso no Congresso Internacional de Anticorpos Antifosfolipídios, em Sidney no ano de 2006, se dividem em critérios clínicos e laboratoriais. Começando pelos clínicos, temos duas manifestações principais, que são a trombose e a morbidade gestacional. No caso da trombose, se leva em consideração um ou mais episódios de trombose arterial, venosa ou de pequenos vasos, em qualquer órgão ou tecido, sendo confirmados por exame de imagem ou de biópsia, e deve-se excluir vasculite e distúrbios de coagulação. Na morbidade gestacional, é considerado uma ou mais mortes de feto normal com mais de 10 semanas de gestação, com morfologia normal, detectado por ultrassom ou exame direto do feto. Ou um ou mais nascimentos prematuros de feto normal com 34 semanas ou menos em virtude de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia grave, ou também insuficiência placentária. Ou 3 ou mais abortamentos espontâneos antes de 10 semanas de gestação, excluindo malformações do feto e causas cromossômicas maternas ou paternas. Os laboratoriais são basicamente a detecção do anticoagulante lúpico, anticorpos anticardiolipina e anticorpos anti-beta-2-glicoproteína 1. No caso do anticoagulante lúpico, o ensaio dele detecta todos os anticorpos antifosfolipídios. Mas para a detecção do anticoagulante especificamente, é verificada a presença no exame de sangue em 2 ou mais ocasiões, com intervalo de no mínimo 12 semanas. E essa detecção envolve 2 ensaios de coagulação, que vão medir a capacidade dos anticorpos antifosfolipídios de prolongar o tempo de coagulação, que são o teste do veneno de víbora de Russell diluído e o tempo de tromboplastina parcial ativado. Além da coagulação prolongada, ela não pode ser revertida na etapa de mistura, onde o plasma do paciente é misturado com o plasma normal, mas ela tem que ser revertida somente na etapa de confirmação pela adição de fosfolipídios em excesso, que vai confirmar que os anticoagulantes presentes no plasma são específicos para fosfolipídios. Para o anticorpo anticardiolipina, é analisada a presença de IgG e ou IgM em títulos moderados a altos em 2 ou mais ocasiões, com intervalo também de no mínimo 12 semanas, e o teste deve ser um ELISA padronizado. No caso do anticorpo anti-beta-2-glicoproteína 1, também se analisa a presença de IgG ou IgM detectado em exame de sangue em 2 ou mais ocasiões, também com intervalo de no mínimo 12 semanas, e o teste também é um ELISA padronizado. Vale ressaltar que todos os 3 são identificados já no ensaio do anticoagulante lúpico, mas há imunoensaios que detectam especificamente os 2 anticorpos e eles devem ser realizados, para definir o paciente com perfil completo de anticorpos ou não, porque os pacientes podem ser positivos para apenas um dos anticorpos. Além disso, as diretrizes recomendam um novo teste após 3 meses, para evitar diagnósticos errados pelo possível aumento transitório de anticorpos provocados por infecção. Além disso, a confirmação dos resultados dos testes garante uma confiabilidade que o teste realmente foi positivo, o que é importante num contexto de uma baixa padronização desses testes. Agora falando um pouco sobre tratamento e prevenção, o tratamento da SAF é dividido segundo as manifestações clínicas expostas anteriormente. E além disso, antes de tratar um paciente com SAF, é preciso levar em consideração o risco de recorrência da trombose e os riscos decorrentes do tratamento com anticoagulante, como a hemorragia. A tromboprofilaxia primária é a prevenção de trombose naqueles indivíduos sem episódios trombóticos anteriores. Primeiramente, recomenda-se mudanças de hábitos como parar de fumar, tratar a hipertensão, a obesidade, a diabetes e a dislipidemia. Em pacientes com anticorpo antifosfolípide positivo sem lúpus, o uso de ADB, que é aspirina em dose baixa, é razoável naqueles indivíduos com baixo risco de sangramento, desde que associado a padrão de AL de risco alto, que inclui positividade de anticoagulante lúpico, positividade tripla, ou seja, presença concomitante de anticoagulante lúpico, o anticorpo anticardiolipina e o anticorpo anti-beta-2-glicoproteína 1, ou de fatores de risco cardiovascular. Já em pacientes com AL positivo e como lúpus, é recomendado o uso de ADB e hidroxicloroquina para a prevenção da trombose. Em situações de alto risco, como, por exemplo, cirurgias, imobilização por período prolongado e mulheres em puerpério, todos os indivíduos com o AL persistente positivo devem receber a heparina de baixo peso molecular. Agora, sobre a tromboprofilaxia secundária, ela é usada para descrever a prevenção de um novo episódio trombótico após já ter acontecido um episódio anterior. Em pacientes com SAF que tiverem um evento trombótico venoso, eles devem receber anticoagulante oral, como a varfarina, e a meta do INR é entre 2 e 3. Em pacientes com SAF que tiverem um evento trombótico arterial, devem receber antagonistas de vitamina K, como a varfarina, com meta de INR maior que 3, ou receber AVK em combinação com ADB, que é a aspirina em dose baixa, e com meta de INR entre 2 e 3. Eu coloquei uma observação sobre a razão normalizada internacional, a INR ou ANI. É usado na monitoração de indivíduos que fazem terapia com anticoagulante. O INR é a relação entre o tempo de protrombina do paciente e um valor padrão do tempo de protrombina. Ele reflete o tempo necessário para o sangue coagular relativamente a um valor médio. No caso de estar utilizando anticoagulantes orais, como a varfarina, o valor deve estar entre 2 e 3. E a terapia com anticoagulante para tromboprofilaxia secundária, no caso de SAF, confirmada para trombose arterial ou venosa, tem um tempo indeterminado.
Agora, para o tratamento da morbidade gestacional, as gestantes precisam de acompanhamento por equipe multidisciplinar em clínica de gestação de alto risco, em conjunto de controle clínico laboratorial, com monitoramento ecográfico do crescimento fetal e da circulação uteroplacentária. Pacientes com presença de anticorpos antifosfolípidos e sem antecedência de eventos trombóticos não devem receber tratamento farmacológico durante a gestação. Já em pacientes com história de SAF com manifestações apenas de tópico obstétrico, podem ser tratadas caso tenham uma nova gestação, com aspirina em dose baixa, ABB, associada à heparina não fracionada, ou heparina de baixo peso molecular em doses profiláticas até 6 semanas após o parto. E por último, em gestantes com SAF e história de eventos trombóticos com passado de perdas fetais tardias ou passado de abortamentos precoces ou tardios, precisam de terapia antitrombótica durante toda a gravidez e no puerpério, que é a fase pós-parto, com combinação de ADB e dose de anticoagulante plena de heparina, seja ela fracionada ou de baixo peso molecular. O tratamento da SAF catastrófica é baseado em anticoagulação plena, corticosteroides em doses altas e plasmaferese e ou imunoglobulina intravenosa. O uso de rituximab, que é um anticorpo monoclonal quimérico, pode ser usado em casos específicos, como na presença de anemia hemolítica microangiopática ou quando a anticoagulação for contraindicada devido a complicações hemorrágicas concomitantes. Agora vamos falar de condições e doenças associadas à síndrome antifosfolípide. Agora falando um pouco sobre algumas doenças associadas à SAF. Dentre as doenças autoimunes, os anticorpos antifosfolípides são mais frequentemente associados ao lúpus eritematoso sistêmico e à artrite reumatoide. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença mediada por imunocomplexo, sendo considerada uma doença associada à hipersensibilidade do tipo 3. A presença de anticorpos antifosfolípides em pacientes com lúpus varia. Anticorpos anticoagulantes, LA, estão presentes em 15 a 34% dos pacientes, anticorpos anticardiolipina em 12 a 44% e anticorpos anti-beta-2 glicoproteína 1 presentes em 10 a 19% dos pacientes com lúpus. Entretanto, pacientes que apresentam anticorpos antifosfolípides não vão necessariamente apresentar a SAF. Apesar de ainda não ter muitos estudos que estabeleçam uma relação que ligue o lúpus à SAF, tem evidências que mostram a existência de envolvimento entre a presença dos anticorpos antifosfolípides e a SAF. Alguns estudos ainda mostram uma relação entre algumas manifestações do lúpus, como a epilepsia e, mais raramente, a coreia do sistema nervoso central, e a presença desses anticorpos antifosfolípides. Em relação à artrite reumatoide, é uma doença autoimune que envolve reações de hipersensibilidade do tipo 4, mas que pode ter envolvimento de componentes das reações de hipersensibilidade do tipo 3, quando tem presença de autoanticorpos que agem contra proteínas citrulinadas, ou seja, proteínas que sofreram modificação enzimática. Estima-se que 33% dos pacientes com artrite reumatoide apresentam anticorpos antifosfolípides, mas isso não significa que eles vão apresentar o quadro clínico da SAF. Um dos estudos que vimos mostrava que dentre os pacientes com artrite reumatoide juvenil, 53 eram positivas para anticorpos anticardiolipina, mas que não significava que apresentavam um quadro clínico da SAF. Aqui nós temos algumas outras doenças que são associadas à SAF e a porcentagem de pacientes afetados que possuem a presença de anticorpos antifosfolípides. Então, dentre elas temos a síndrome de Sjögren, a púrpura trombocitopênica imunológica, artrite psoriática, esclerose múltipla, doença mista do tecido conjuntivo, polimialgia reumática e síndrome de Behçet. Lembrando que, apesar de poderem apresentar esses anticorpos antifosfolípides, não necessariamente vão manifestar o quadro clínico da SAF. Associação com a Covid-19. Estudos e observações realizados em pessoas que contraíram a Covid-19 demonstraram uma forte relação entre a doença e a trombogênese. Um estado de hipercoagulabilidade tem sido descrito em 1/3 de pacientes com Covid, além de outras estatísticas que demonstram o mesmo cenário. Essa relação pode estar associada à tempestade de citocinas causadas pelo vírus SARS-CoV-2 em casos mais severos, que ativa a cascata de coagulação causando um evento trombótico. A relação é evidente, porém é complexa e ainda pouco compreendida. Eventos tromboembólicos foram relatados em pacientes após terem sido vacinados com as vacinas da AstraZeneca e da Johnson & Johnson, que utilizam a tecnologia de vetor recombinante. Esses eventos foram chamados de trombocitopenia trombótica induzida por vacina. Após a ocorrência de diversos casos, algumas agências reguladoras de países na Europa e dos Estados Unidos suspenderam o uso dessas vacinas. Porém, estudos realizados em países europeus e pela Agência Regulatória Britânica comprovaram a baixa probabilidade de ocorrência desses eventos trombóticos. Após a divulgação desses estudos, os países que haviam suspendido o uso dessas vacinas autorizaram novamente o seu uso. Apesar disso, fica o questionamento: pessoas com síndrome antifosfolípide ou outro fator de risco devem tomar a vacina para a Covid-19? Cada caso é individual, mas atualmente não houve nenhuma comprovação de maior ocorrência de trombocitopenia trombótica induzida por vacinas em pessoas que já possuem fatores de risco para coagulação. Enquanto isso, existem diversas evidências de que há uma forte relação entre o desenvolvimento de trombose e a Covid-19. Por essa razão, conclui-se que os benefícios da vacina se sobrepõem aos riscos que ela pode causar. Essas foram as referências utilizadas para a realização deste seminário. Obrigada pela atenção.